Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nosso devocional, nossa leitura bíblica de hoje, 35º dia, está em Mateus capítulos 23 e 24. Jesus censura os escribas e fariseus. Falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, e agora ele começa a falar contra os fariseus, os escribas, dizendo que eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Jesus chama de hipócritas, Jesus censura porque eles usavam da religião para poder extorquir, oprimir o povo. E por várias vezes, a partir do verso 13, ele usa a expressão ai de vós, escribas e fariseus. Olha, no verso 13, no 14, no 15, no 16, no 23, no 25, no 27, no 29. Ai de vós, escribas e fariseus, né? Eu não vou me deter a tudo isso, mas eles cobravam, eles exigiam, mas eles mesmos não cumpriam aquilo. Veja só o verso 13, é muito sério. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Sabe, tem pessoas que às vezes querem determinar quem vai para o céu e quem não vai. Como se tivesse poder para isso. E é muito perigoso quando a pessoa começa a apontar o dedo. Jesus falou, olha, não julgueis para não ser julgados. Então, por isso tamanha cobrança. Quero destacar o verso 23 e 24, porque entra na questão do dízimo e é sempre algo meio polêmico. Polêmico nos últimos anos, porque antigamente não, mas nos últimos anos apareceu uma galerinha aí na internet, né, começando a questionar e começando a falar mal de dízimo e falando que dízimo não é bíblico, que dízimo não está no Novo Testamento. Bom, está aqui em Mateus capítulo 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guia cegos, que quais o mosquito engolis o camelo. Veja, Jesus está falando que os escribas e fariseus estavam dando dízimo, mas não estavam praticando a justiça, misericórdia e fé. E aí ele fala, devíeis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, o que Jesus fala a respeito do dízimo? Que eles deveriam fazer, mas não poderiam omitir, não poderiam deixar de fazer as outras, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Eles estavam achando que só porque davam o dízimo já estavam bem com Deus, já estavam agradando a Deus. Não. Nós temos que cumprir toda a palavra do Senhor, certo? Não é só dar o dízimo.
Agora, volto à questão. Dízimo é bíblico. Dízimo está no Novo Testamento. Jesus está endossando a questão do dízimo aqui. Se não fosse bíblico, Jesus falaria o seguinte: olha, não deem o dízimo. O que vocês têm que fazer é praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Mas não, Jesus falou, faz isso e faz aquilo também. Ok? Prosseguindo, então, o lamento sobre Jerusalém, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. O Senhor clama por Jerusalém, que foi alvo tantas vezes do anúncio da graça, da palavra de Deus. Entramos no capítulo 24, verso 3, no Monte das Oliveiras, Jesus estava sentado, os seus discípulos aproximam dele e perguntam, olha, quando vai acontecer todas essas coisas? Qual é o sinal de tudo isso? Quando é que vai acabar o mundo, né? A consumação do século? Jesus adverte eles, tome cuidado para ninguém enganar vocês. Muitos virão em meu nome, né? Vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, porém tudo isso é o princípio das dores. Sabe, gente, com essa pandemia o povo ficou ficando meio doido aí, os crentes, é o fim do mundo, é o anticristo, é não sei o quê. Cadê o fim do mundo? É só o princípio das dores, tá certo? Verso 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Já tem esfriado, né, gente? É o princípio das dores, o amor se esfriando. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O fim virá quando o evangelho for pregado em todos os lugares. E ainda tem muito lugar que o evangelho não foi pregado. Jesus fala dessa grande tribulação, né? Fala desse tempo que haverá grande tribulação, como desde o princípio até agora nunca tem ouvido. Verso 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ele está falando dos dias da grande tribulação, e aí tem uma dúvida que os evangélicos se dividem. A igreja vai passar pela grande tribulação? Sim ou não? Tem alguns aí que dizem que não, né? E é influenciado por uma doutrina chamada doutrina do arrebatamento secreto. Talvez você já tenha visto, né? Tem música, tem vídeo, tem filme, que mostra, né? O carro está dirigindo e de repente a pessoa é arrebatada, o carro fica sem motorista, o avião, as pessoas estão juntas ali, aí algumas são arrebatadas, outras ficam. Seria esse arrebatamento da igreja, né? Chamado de arrebatamento secreto. E a ideia é de que quando começar a grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada, a igreja não vai passar. Ora, isso não é bíblico. A igreja, né, os que estiverem na época, vão passar sim pela grande tribulação. E esse texto aqui mostra. Os dias vão ser abreviados porque senão ninguém seria salvo. Fala aqui que quando acontecer isso, vão tentar fugir e não vai ter como. Sabe? Então a igreja passará sim pela grande tribulação. A igreja da época. Espero não estar lá nessa época. Deus tenha misericórdia. A partir do verso 9 fala da vinda de Jesus, né? Depois dessa grande tribulação, né? Então ele vem. E por isso, a partir do verso 32, ele conta a parábola da figueira, que é uma exortação a estar vigilante.
ele fala de todos esses perigos, ele adverte e então ele exorta a que estejamos vigilantes, né? Porque não sabemos nem o dia e nem a hora. Verso 36, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Então, pode ser a qualquer momento, claro. Então, estejamos vigilantes, preparados. A partir do verso 45, ele conta outra parábola, a parábola do bom servo e do mau. O bom é aquele que é prudente, né? Aquele que o Senhor, quando vier, achar ele trabalhando e zeloso. Também é uma exortação para nós, porque ele voltará. Então precisamos estar vigilantes e cumprindo o nosso papel, servindo ao Senhor naquilo que ele nos chamou. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado por tua palavra. Tem misericórdia de nós, que não venhamos a nos tornar como escribas, como fariseus hipócritas, mas que possamos servir ao Senhor, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até mais.